Sofremos mais na imaginação do que na realidade. O ciclo mental da ansiedade fabricada. Você já percebeu como a mente humana pode ser um teatro de horrores que nunca aconteceram? Você está em silêncio. O corpo está calmo. Mas por dentro, uma tempestade se forma. O coração se acelera por algo que não está ali. Uma conversa que ainda não existiu. Um problema que talvez nem venha. Uma dor que ainda não tocou o corpo, mas já sangra por dentro. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele estava certo. A ansiedade, na maioria das vezes, não nasce da realidade concreta. Ela é filha do excesso de pensamento, do medo do que poderia ser. Nosso cérebro moderno carrega um erro de programação. Ele superestima ameaças para tentar nos proteger. A mente repete cenários catastróficos, não por crueldade, mas por hábito. É o que a neurociência chama de viés de negatividade, somado à simulação mental. Nossa mente ensaia tragédias como forma de se sentir no controle. Mas o que isso provoca em adultos emocionalmente exaustos? Reviver traumas antigos, mesmo sem perceber. Evitar decisões importantes por medo do que poderia dar errado. Encolher a alma, como quem vive sempre à beira de um desastre que nunca chega. A resposta estoica é simples, mas poderosa. A premeditação dos males. Sêneca nos convida a visualizar conscientemente os piores cenários possíveis, não para sofrer mais, mas para libertar-se do medo. Ao encarar de frente o que tanto evitamos, descobrimos que boa parte do sofrimento era sombra, não substância. Então hoje, proponho um exercício silencioso. Feche os olhos, respire fundo. Visualize aquilo que mais teme e pergunte-se com honestidade: se isso realmente acontecer, o que em mim permanece intacto? Esse simples ritual revela algo essencial. O que verdadeiramente nos assusta não são os fatos, mas nossa falta de preparo emocional diante deles. Quando você olha a dor nos olhos, ela perde o direito de te dominar. Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. O desperdício silencioso da vida adulta. Você sente que o dia acabou, e ainda assim, parece que não viveu nada. Você corre de tarefa em tarefa, atende demandas, resolve problemas, mas quando a noite chega, algo permanece vazio. Um silêncio desconfortável. Uma pergunta que insiste: para onde está indo minha vida? Sêneca nos alerta com firmeza e ternura. Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Vivemos sob a ilusão de que o tempo nos falta, mas o que realmente nos escapa é a presença. Não é a agenda que está lotada, é a alma que está dispersa. Vivemos conectados a tudo, menos a nós mesmos. A mente adulta, condicionada a produzir, começa a confundir atividade com sentido. E sem perceber, nos tornamos excelentes em adiar a vida. Deixamos o que é essencial para depois. Guardamos nossos desejos mais profundos em pastas invisíveis chamadas quando der tempo. A ciência confirma o que Sêneca já sabia. A lei de Parkinson mostra que as tarefas se expandem para ocupar todo o tempo disponível. E a síndrome do adiamento existencial revela que adiamos as coisas mais importantes por medo de encarar nossas escolhas. A resposta estoica é a inversão do foco. Não pergunte quanto tempo você tem. Pergunte como está gastando sua energia vital. Proponha uma prática. Pegue um caderno e anote por uma semana onde você investe seu tempo e sua atenção. Depois marque em vermelho tudo que te esgota sem te nutrir. E marque em azul o que te faz sentir inteiro, mesmo por breves momentos. Esse diário estoico de tempo e valor será um espelho. E talvez você descubra algo desconcertante. Você não está sem tempo. Você está sem prioridade. A coragem não está em fazer mais. Está em dizer não com consciência. Porque cada sim que damos sem alma é uma parte de nós que se vai e não volta. Quem sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. A prisão do sofrimento antecipado. Há uma prisão invisível onde muitos vivem. Ela não tem muros, nem guardas. Mas nela,
A alma se encolhe e a respiração se torna curta. É a prisão da antecipação, esse hábito silencioso de sofrer antes da hora. Sêneca nomeou com exatidão: quem sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. A mente cria cenas, projeta desfechos, imagina perdas que ainda não ocorreram. Ela tenta com isso se proteger, mas o efeito é o oposto. Ela nos enfraquece, nos rouba o presente com dores que talvez jamais venham. É como se o corpo carregasse dois pesos, o da realidade e o da imaginação. Um é suportável, o outro é exaustivo. A lógica do sofrimento antecipado é sutil. Se eu sofrer agora, estarei preparado para o pior. Mas isso não é preparação, é tortura emocional. A mente, ao simular tragédias, quer barganhar com o destino, mas a vida não negocia com o medo. A filosofia estoica nos ensina a diferenciar entre o que podemos controlar e o que está fora de alcance. Essa distinção, embora simples, é um divisor de águas. Ela nos liberta. Na prática, silenciar esse sofrimento duplicado exige uma vigilância gentil. Observar quando a mente começa a fugir para o futuro. Perceber o corpo enrijecido, os pensamentos acelerados. E então, lembrar-se: isso ainda não aconteceu. E talvez nunca aconteça. O presente não precisa carregar o peso de todos os futuros imaginados. Porque cada vez que você sofre por algo que não chegou, uma parte de você deixa de viver o agora. E o agora é tudo o que você realmente tem. Nada é nosso, exceto o tempo. O erro fatal de viver sob agendas alheias. Você já sentiu que, mesmo com o dia cheio, sua vida parece vazia? Como se estivesse sempre ocupado, mas nunca em paz. Sêneca, com sua clareza implacável, nos lembra: nada é nosso, exceto o tempo. Mas o que fazemos com esse bem tão precioso? Entregamos, distribuímos, cedemos pedaços de nós mesmos a compromissos que não escolhemos, a expectativas que não questionamos, a rotinas que nos afastam do que realmente importa. Vivemos muitas vezes sob a agenda dos outros. Confundimos produtividade com valor. E nos medimos não pelo que sentimos, mas pelo que entregamos. Essa lógica nos esvazia. Ela transforma nossa existência em uma sequência de tarefas que nos mantém funcionando, mas não nos permitem florescer. A psicologia moderna chama isso de perda de autodeterminação. A neurociência da motivação explica: sem senso de autonomia, o cérebro entra em exaustão emocional. Ficamos reativos, desconectados, anestesiados. Sêneca, com sua sabedoria atemporal, nos convida a uma revisão radical. Reescrever a vida, não como quem preenche horários, mas como quem recupera a própria soberania. A questão não é: o que você tem para fazer nesta semana? A questão é: o que nesta semana realmente pertence a você? Quais momentos, escolhas e silêncios foram seus, verdadeiramente seus? Talvez você descubra que grande parte do seu tempo tem sido usado para sustentar um personagem. Um papel que cumpre deveres, mas esqueceu como se sente vivo. E viver sob agendas alheias é, no fundo, uma forma sutil de desaparecer de si mesmo. A dificuldade mostra o homem. O valor oculto do desconforto emocional. Há dores que não pedem licença. Elas chegam sem aviso, atravessam a alma, reviram o que estava escondido e nos obrigam a olhar para partes de nós que preferíamos evitar. Mas, segundo Sêneca, a dificuldade mostra o homem. Não porque ela castiga, mas porque ela revela. Nos momentos de colapso, não é apenas o sofrimento que aparece. É ali, no limite da dor, que surgem as virtudes adormecidas. Resiliência, coragem, clareza. Valores que não nascem nos dias fáceis, mas que emergem quando tudo parece ruir. A psicologia profunda descreve isso com o arquétipo do herói ferido. Como se a ferida fosse uma passagem. Como se fosse preciso quebrar a superfície da vida para que a consciência pudesse despertar. Quantas pessoas reencontraram seu propósito justamente depois de um colapso emocional?
Quantas perceberam, na depressão, que estavam vivendo uma vida que não era sua? Quantas, ao tocar o fundo, descobriram que o que doía não era apenas o momento, era a desconexão de si mesmas? O desconforto, quando acolhido com atenção, não destrói, ele transforma. Porque há um valor oculto na dor, ela interrompe a inércia, ela rompe o piloto automático. E nos convida, mesmo entre lágrimas, a uma pergunta: o que em mim está pedindo renascimento? As dificuldades não vêm para nos definir. Elas vêm para nos mostrar quem somos. E mais ainda, quem podemos escolher ser. Nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. A crise de direção após os 50. Você já teve a sensação de estar em movimento, mas sem direção? Como se a vida continuasse correndo, mas por dentro algo estivesse estagnado. Essa sensação de vazio silencioso costuma se intensificar com o passar dos anos. Mesmo após conquistas, estabilidade, reconhecimento, algo dentro de você parece ter perdido o rumo. E isso dói, não por falta de realizações, mas por ausência de sentido. Sêneca adverte com lucidez: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. É como estar num barco em alto mar, com velas abertas, mas sem bússola. Todo esforço se torna disperso. Toda tentativa de avançar termina em cansaço. Depois dos 50, essa crise de direção não é sinal de fracasso. Ela é, muitas vezes, um chamado para uma nova etapa da alma. A juventude buscava metas externas. Agora, a maturidade pede alinhamento interno. A logoterapia de Viktor Frankl descreve isso como uma busca pelo sentido encarnado. Não é mais sobre o que se conquista, é sobre o que se representa. Não é o que se tem, é o que se sustenta com valores. O estoicismo oferece uma ferramenta simples e profunda: o roteiro da virtude. Em vez de perguntar o que eu ainda quero alcançar, pergunte: quem eu quero me tornar? Que tipo de presença eu desejo oferecer ao mundo? Quando essa clareza começa a emergir, os ventos voltam a soprar a favor. Não porque a vida se torna mais fácil, mas porque agora existe um norte. E onde há direção, há paz, mesmo no meio da tempestade. A verdadeira felicidade é desfrutar do presente. Mas o que isso significa de verdade? Vivemos em um tempo em que tudo nos empurra para frente. Mais metas, mais conquistas, mais experiências. Mas no fundo, algo sempre escapa. O momento presente se dissolve como areia entre os dedos. Sêneca nos oferece um antídoto sereno e desafiador. A verdadeira felicidade é desfrutar do presente. Mas o que isso significa de verdade? Não se trata de viver com pressa, nem de acumular prazeres rápidos. A presença verdadeira não é agitação disfarçada. É absorção com discernimento. É estar inteiro, mesmo no simples. É olhar para um gesto comum e encontrar nele profundidade. O erro moderno é confundir prazer com presença. Achamos que estar felizes é estar distraídos. Mas presença não é distração, é encontro. É a capacidade de sentir a textura da vida, mesmo quando ela não está perfeita. A filosofia estoica nos ensina a cultivar um estado de consciência desperta, onde o presente é valorizado não por sua duração, mas por sua intensidade. E essa intensidade não vem de estímulos externos, vem de uma postura interna, a gratidão racional. Uma gratidão que não depende de euforia, mas de lucidez. Reconhecer o que está, como está, enquanto está. É por isso que Sêneca defendia práticas simples como a meditação matinal. Não para escapar da realidade, mas para enraizar-se nela. Você não precisa mudar tudo. Precisa apenas por instantes estar por inteiro no que já é. Porque o agora, apesar de breve, carrega em si a eternidade da sua presença. A arte de viver começa quando paramos de fugir de nós mesmos. Sêneca não escreveu para os fortes. Ele escreveu para os que sentem. Para os que sofrem em silêncio, que carregam fardos invisíveis, que continuam mesmo quando não sabem mais porquê. Cada ensinamento que percorremos aqui não é uma teoria distante.
É um chamado. Um chamado para retornar a si, para recuperar o tempo, a clareza, a autonomia, para transformar a dor em discernimento, a ansiedade em presença, o caos em direção. Talvez você se identifique com mais de um desses ensinamentos. Talvez você sinta que muito do que foi dito aqui fala exatamente de você. E está tudo bem. A transformação não começa com grandes revoluções. Ela começa no pequeno, num silêncio antes do dia começar, num não dito com firmeza, num caderno que registra o que realmente importa, num momento de gratidão que ancora a alma no agora. Esses são os rituais invisíveis que constroem uma vida mais serena, mais lúcida, mais sua. Respire. Talvez a luta não acabe tão cedo, mas agora, você não está mais lutando no escuro. Agora, você carrega a luz da consciência. E como Sêneca nos ensina, enquanto houver tempo, há espaço para a sabedoria. Que essa jornada siga dentro de você, silenciosa, firme e profundamente humana.